Sagradas, Conflictos 5:23. Após o abandono de Deus de sua criação, desiludido pela perversidade que ela mesma havia escolhido, a guerra entre os anjos que juraram proteger a criação e os demônios que submergiam nos abismos do inferno começou. Mas os demônios, alimentados pelos pecados cometidos pelos homens, passaram a triunfar sobre os anjos. Como um último recurso, os anjos selaram as pontes entre o inferno e a terra da melhor maneira que podiam, e os anjos que haviam sobrevivido retornaram ao céu como os últimos guardiões das almas dignas, aguardando o dia em que a guerra começaria novamente, porém em seus portões. Agora, o flagelo do erro da humanidade aflige aqueles que vivem. Como mais uma provação, os homens devem conviver lado a lado com seus pecados na forma mais carnal e devem confiar unicamente a Deus sua fé, para que Ele veja o nosso arrependimento e retorne à sua amargurada criação, para que possamos mais uma vez ser salvos. Amém. Ao final do sermão do velho padre, um som que aborreceu a todos aqueles dentro da igreja pôde ser escutado. Um homem, maltrapilho, vestido com roupas velhas, totalmente desleixado, que sentava de maneira desrespeitosa sobre o banco da igreja, se levantou depois de ter cuspido no chão. Um dos crentes lá dentro se levantou com fúria de um dos bancos e apontou o dedo em sua direção. Mas o que é isso? O que você está fazendo? Está louco? Quer que sua alma vá para a danação eterna? Isso é desrespeito com Deus. O homem pareceu ignorá-lo à medida que limpava um pouco do pó de sua roupa antes de sair em caminhada. Porém, os guardas à porta da igreja já deixavam seus postos e andavam com suas roupas dominicais e com as suas mãos em suas armas, que ainda permaneciam no coldre, em direção àquele louco, bêbado, eles ainda não sabiam. O homem começou a caminhar vagarosamente na direção do padre, que parecia observar intrigado, não entendendo como aquele bêbado achava que poderia fazer alguma coisa lá. Qual era seu objetivo? Os guardas gritaram para ele: "Ei você, você vem com a gente, vamos para fora daqui. Pare de atrapalhar o velho padre." O homem então apontou sua mão aberta para um guarda que estava a pouco mais de 6 metros de distância dele e caminhando em sua direção. O revólver em seu coldre na mesma hora saiu voando, atravessando o corredor central da igreja e indo parar na mão do estranho. De repente, todos os guardas sacaram suas armas e apontaram para ele. Ele então virou sua arma na direção do padre, e no mesmo momento pôde-se ser ouvidos todos os gatilhos das armas dos guardas sendo puxados. Ele começou a caminhar devagar na direção do padre, enquanto as armas dos guardas apontavam para sua cabeça. O padre o indagou sobre o que ele queria lá, quais eram seus objetivos, o que ele achava que ia conseguir com aquilo. Ele então olhou para o padre e disse: "Não me entenda mal, velho. Não estou aqui pela sua celebração, nem pelos seus livros sagrados, nem por nada disso. Eu estou aqui pelo meu contrato." Um movimento rápido e bang! Um som de tiro pôde ser escutado e ensurdeceu a todos aqueles dentro da igreja. Os guardas, com medo de acertar os fiéis com seus tiros, partiram para cima do estranho com seus cacetetes e suas armas. Mas antes que pudessem chegar nele, notaram que, embora atônito, o padre estava totalmente bem. Mas olhando para o chão, uma mulher morta em sua frente, com um tiro limpo na cabeça, parecia se contorcer. Ela estava na primeira fila, mas agora seu corpo começava a tomar uma forma demoníaca, diferente. Enquanto se contorcia, já começara a acontecer o que acontecia normalmente com os corpos dos demônios. Começou a virar uma nuvem fétida à medida que parecia apodrecer sobrenaturalmente rápido. O homem largou a arma no chão, caminhou até o corpo e pegou um pequeno cristal que parecia ter ficado no chão, botou em seu bolso, enquanto todos ainda tentavam entender o que tinha acontecido ali e os guardas ainda não sabiam se deviam atirar para matá-lo ou deixá-lo ir. Ele conseguiu escapar. Saiu caminhando tranquilamente pela porta da frente
enquanto os fiéis olhavam uns para os outros, temendo que mais um deles poderia ser o demônio infiltrado entre eles. Tá bom, guys. É o seguinte, tentei fazer uma introduçãozinha aí, não ficou tão bom por causa do mic, eu também não sei editar tão bem, mas passando agora para a parte mais prática, né? O que vai ser a campanha? Ela vai se passar em Londres, realmente. Acabei ficando com Londres mesmo, na época da Inglaterra vitoriana. Num mundo quase pós-apocalíptico. Existem demônios nesse mundo, né? Eles aparecem de vez em quando em locais aleatórios, de vez em quando, mais ou menos, é até muito comum, né? Eles estarem lá. Isso é um problema, né? E há muito tempo atrás, quando isso começou, ninguém sabe exatamente quando começou, mas quando isso começou, algumas pessoas elas transformaram numa profissão, né? Matar esses bichos. Elas recebiam para isso, eram como mercenários normais. As pessoas começaram a cobrar para matar esses bichos. Também, vocês não sabem desde quando, mas a igreja ela é o pilar central de poder no mundo. Ela basicamente comanda a política, ela comanda os países e tudo mais, ela é o pilar central, certo? Acabou que com essa vinda dos demônios, né, a igreja tomou muita força. Ela ganhou muitos fiéis e tudo mais, então praticamente todo mundo, né, dá pra botar assim, acaba sendo fiel à igreja e tudo mais. E o que ela prega sobre esses demônios é o que vocês quase conseguiram ouvir aí no início, porque infelizmente minha voz ficou ruim em umas partezinhas, mas é a vida, eu acho que deu para entender a ideia, né, do que eles pregam. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, cada vez mais ao longo dos anos esses ataques de demônios, os surgimentos de demônios vêm ficando mais frequentes e mais difíceis de lidar, vão aparecendo mais demônios diferentes, mais fortes e tudo mais. Isso começou a se tornar um problema. E há algum tempo atrás, umas 3, 4 gerações, quem sabe, ninguém tem certeza, começou a se difundir uma descoberta, né? Sempre que você mata um demônio, praticamente tudo dele some, evapora, vira pó, vira uma gosma, né? Mas sempre fica um pequeno cristal, um cristal disforme. Ele se mantém, né? Alguns têm cores diferentes, outros nem têm cores, uns brilham mais fortes, outros menos. Mas esses cristais ficaram conhecidos como os corações dos demônios, né? Todos acreditavam que era isso. E descobriu-se que alguns cristais um pouco mais fortes, né? Alguns corações de demônios um pouco mais fortes, não perdiam totalmente o poder quando o demônio era morto. E de alguma maneira as pessoas conseguiam usar aquele poder. Se elas pressionassem o cristal contra o peito delas, o cristal se fundiria com ela. E existiram daí, a partir daí, duas possibilidades. Ou eles seriam incompatíveis e ela morreria, né, a pessoa morreria, ou aquele cristal passaria a ser um segundo coração para ela, de modo que aqueles que passaram a ter um coração de demônio, né, em seu peito, que fica exposto, aliás, tá, ele é uma ferida exposta praticamente, passaram a ficar mais fortes, naturalmente melhores, né? E algumas pessoas até desenvolveram algumas habilidades específicas devido a esse novo poder. Existem algumas mais comuns, como ficar mais forte, tipo estronda muito mais forte, ficar mais resistente. Algumas pessoas de repente tinham a super audição, tinham sentidos super aguçados, coisas desse tipo, né? E até umas um pouco aí menos comuns e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que essas pessoas que passaram de caçadores, né, como eram conhecidos aqueles que matavam demônios por dinheiro, para caçadores amaldiçoados, como são chamados hoje, né? Pois o que a igreja diz, o que se acredita é que os demônios eles estão ali para infligir à humanidade
pelos pecados que ela cometeu, que foram tamanhos que chegaram a afastar Deus, né? E os caçadores amaldiçoados, eles comungaram com o poder do próprio diabo, querendo ou não, né? Então eles são mal vistos pela igreja e, por consequência, quase por uma sociedade inteira. Eles não são caçados em nada, eles não são proibidos em nada, mas eles não são bem vistos, eles não são bem-vindos em igrejas, muitas pessoas não gostam deles e tudo mais. Mas, querendo ou não, aqueles que optaram por esse caminho é porque em algum momento, né, na sua vida ali, em algum momento como caçador, geralmente a pessoa é um caçador, ela meio tem que conquistar o ser um caçador amaldiçoado, porque os corações dos demônios, eles não mantêm poder por muito tempo. Pouquíssimo tempo depois que um demônio morre, o seu coração perde o poder, mesmo os demônios mais fortes. A não ser que alguém passe a usar ele, né? Então, em algum momento aí do passado de vocês como caçadores e tudo mais, vocês decidiram que matar esses bichos era mais importante que o resto, por qualquer motivo aí, e optaram por esse caminho, certo? E é basicamente esse aí o início da nossa campanha. Só para vocês terem uma ambientação e tudo mais. Vai ser basicamente isso. Valeu aí, desculpa aí a demora. Deu falando, eu achei que era melhor compilar tudo num videozinho só, que ia ficar mais fácil, e depois vocês podem ir perguntando aí.